As bestas com cauda são os maiores poderes militares de cada uma das vilas ninja. Seus Jinchuriki foram usados em conflitos, em ataques, em missões, e essas grandes feras foram a chave para a vitória deles. Alguns desses Jinchurikis eram considerados perfeitos, pelo seu autocontrole sobre suas bijus. Outros tinham conflito interno com suas feras, o que às vezes levava o hospedeiro a enlouquecer ou temer o poder de uma biju. Enfim, no mundo ninja ocorreram 4 grandes conflitos, sendo o último deles o maior e mais intenso que o mundo já viu. Mas e aí, você que acompanhou todo o desenrolar da quarta grande guerra ninja, sabe o que aconteceu com as bijus no pós-guerra? Você sabe quais ficaram livres, quais voltaram para os seus Jinchurikis, quais se tornaram aliadas dos humanos e quais viraram inimigas? Confira isso no vídeo de hoje, descubra o que aconteceu com todas as 9 bestas com caudas pós a guerra ninja em Boruto. As bijus antes dos ninjas. As conhecidas bestas com cauda são enormes concentrações de chakra. Chakra esse que foi dividido do Jubi. O Jubi era uma grande criatura alienígena, uma grande massa de energia, e após derrotar Kaguya, Hagoromo selou esse Jubi em si mesmo, se tornando o primeiro Jinchuriki de todos os tempos. Mas vendo que esse poder não poderia ficar concentrado, Hagoromo usou seu poder para dividir o Jubi e criar 9 entidades. Entidades essas que viriam a ser chamadas de bijus. Elas foram criadas por Hagoromo e então se tornaram parte dele, até o dia da sua morte. Pouco antes de partir, Hagoromo libertou as bestas e as deixou livre, mas alertou elas sobre as guerras e violências que viriam no futuro. Mas também ele alertou sobre um garoto que os chamariam pelos nomes e fariam elas confiarem nele. Desde então as bijus se tornaram livres e andaram pelo mundo. Entre algumas delas surgiram rivalidades como a de Kurama com Shukaku, que Kurama se gaba por ser a mais forte devido às suas 9 caudas, e Shukaku mais fraco devido a ser o uma cauda. Isso foi o que aconteceu e como elas viviam antes da era dos ninjas, quando elas não eram usadas para conflitos e como armas. Mal sabiam elas que a humanidade teria um terrível destino para todas elas, e um dia que foram irmãos, viviam juntos, seriam separados. O destino cruel de cada biju. Como dito agora há pouco, ser separados do seu criador e de uma a outra foi só o início de um terrível destino. Após vários séculos, a Era dos Ninjas se iniciaria, e seus principais combatentes eram o clã Senju e o clã Uchiha. Você pode se perguntar onde que as bestas com cauda entram nessa história dos ninjas. Bom, elas entram no ponto em que os Uchihas conseguem controlar todas elas com seu olho Sharingan. Não só os Uchihas, mas qualquer um que conhece e se encontrasse com alguma dessas bijus, as viam como armas de guerra, como monstros enormes e com poderes que precisariam ser usados. Isso fez parte do passado terrível das bestas, o que fez com que elas olhassem com ódio para todos os humanos, sem exceção. O primeiro humano que foi dito capaz de controlar as bestas com cauda foi Madara Uchiha. Ele tomou posse de Kurama e a controlou para atacar Konoha e enfrentar Hashirama Senju. Após isso, Hashirama capturou Kurama e o selou, e vendo que o poder dessas bijus poderiam causar guerras no seu mundo pacífico, ele foi em busca de todas as bijus, derrotando e capturando uma a uma. Só alguém com o poder de Hashirama para conseguir tal feito, né? Aqui as bijus são possivelmente separadas, todas elas capturadas e seladas pelo primeiro Hokage. Até que na primeira reunião dos 5 Kages, Hashirama distribuiu todas elas para outras nações shinobi a fim de igualar os poderes, como uma forma de equilibrar os poderes das nações. Uma ideia interessante, mas que com o tempo não se mostrou ser a melhor de todas. Kurama ficou com Konoha, Shukaku com a Vila da Areia e algumas vilas ficaram com 2 bijus, como a Vila da Pedra que detinham o Koku e o Son Goku. Desde então, as bijus começaram a odiar ainda mais os humanos, pois além de serem tratados como armas, elas eram obrigadas a ficar seladas dentro de um hospedeiro, que normalmente é conhecido como Jinchuriki. A partir desse momento, elas começaram a ser usadas apenas para guerras, nunca para conversas, compreendimento ou respeito. Podemos ver o poder das bijus como as bombas nucleares em nosso mundo, sendo usadas como ameaça e demonstrativo de poder. Uma forma de controlar vilas menores por meio de ameaças e mostrar a soberania dessas vilas. O papel das bestas com
cauda nas guerras. Bom, depois de serem separadas, vendidas e seladas, as bestas com cauda se tornaram armas de conflitos, eram vistas assim por todos. Não demorou muito para que as guerras ninjas começassem e elas fossem usadas nessas guerras. Cada Jinchuriki foi enviado para a batalha sem qualquer preocupação com segurança. Isso porque não era só as bestas que eram temidas e odiadas, mas também quem as portava. Bom, nesse período da história, cada vez que um Jinchuriki acabava perdendo sua vida, as bijus eram seladas em outras. Mas eu sei que você está ansioso pela pergunta principal do vídeo, então agora que você já aprendeu praticamente tudo sobre a história delas, vamos para o que aconteceu com cada uma das bijus. O que aconteceu com cada biju após a quarta grande guerra ninja. Primeiramente, após a derrota de Kaguya, Sasuke Uchiha usou o Rinnegan para prender todas as bijus usando o Shibaku Tensei. Ele utilizou todas as 9 bestas com cauda para potencializar o seu Susanoo, usando o poder delas para enfrentar Naruto, que estava muito poderoso naquele momento. Mais uma vez, as bijus sendo usadas como ferramentas de combate e contra a vontade. Ainda mais para o Uchiha, assim como Madara fez com Kurama. Doido esse paralelo da história se repetindo, né? Mas antes disso, cada uma já havia dito o que faria após tudo se normalizar. E uma das respostas mais marcantes foi a de Kurama. A raposa decidiu que iria voltar para dentro de Naruto, permanecendo selado ao seu lado mesmo após ter sua liberdade, ou após a possibilidade de liberdade. Hachibi, ou Gyuki, como preferir, também escolheu voltar para dentro do seu Jinchuriki, e vive com Killer Bee todo esse tempo. Já as outras bestas com cauda decidiram permanecer livres, após tantos anos sendo usadas como armas e seladas em alguém. Assim, cada uma foi para um canto do mundo, sendo elas as biju de uma cauda até a de 7 caudas. Mas com a invasão Otsutsuki do Momoshiki e do Kenshiki, Hachibi acabou sendo extraído do Killer Bee. E o mesmo aconteceria com Kurama, se não fosse o Sasuke e seu time de resgate ao Naruto. Mais tarde, Shukaku acabou sendo selado em uma pequena panela, se tornando praticamente a sua versão mini, e ele acabou sendo enviado da Vila da Areia para Konoha para ficar sob os cuidados de Naruto. E olha, contar pra você que o Shukaku sofreu nas mãos da Himawari um pouquinho, viu? Passou por poucas e boas. Mas mesmo assim, essa separação não seria permanente, já que Naruto possuía um pouco de chakra de todas elas em si, o que nos leva ao próximo tópico desse vídeo, o ponto de encontro. Bom, os conflitos acabaram e o mundo agora vive em paz. Todas as nações shinobi são aliadas, fazem reuniões com frequência, as aldeias ficaram tecnológicas e se conectaram por trem. Em um tempo pacífico como esse, as bestas com cauda não podiam simplesmente desaparecer. Como explicado anteriormente, 2 das bijus escolheram ficar com seus Jinchuriki e as outras 7 se tornaram livres. Mesmo assim, Naruto se tornou um ponto de encontro e de comunicação para todas elas, pois ele terminou a antiga batalha com um pouco de chakra de cada uma das bijus. Quando elas estavam sendo caçadas pelos Otsutsuki, Naruto tentou entrar em contato com elas, mas algumas resolveram não comparecer à reunião, como Kokou, que decidiu cortar seus laços totalmente com os humanos. Porém, mesmo assim, quando todas elas precisarem se reunir, Naruto é seu ponto de encontro e o Kurama é quem protege esse ponto. Aliás, protegia, pois após a última invasão e o desafio de Ishiki Otsutsuki, o Kurama acabou indo de Vasco após revelar o uso do modo Baryon, onde o seu chakra era fundido com o de Naruto, gerando assim uma reação nuclear que ficou conhecido como modo Baryon. Ainda bem que para nossa sorte e felicidade, essa morte não foi permanente, e agora Kurama retorna com Himawari como sua Jinchuriki. Então, após a guerra, Shukaku, Matatabi, Izobu, Son Goku, Kokou, Saiken e Shomei ficaram livres pelo mundo. Hachibi e Kurama voltaram para os seus antigos Jinchurikis, Killer Bee e Naruto. Em certo momento, Kokou se afastou da humanidade, Shukaku foi selado em um pequeno vaso e o Kurama foi de Americanas e renasceu em Himawari. E esse foi o destino trágico das bestas com cauda em Naruto e Boruto. Agora o destino para quem recebeu tantas curiosidades e informações sobre Naruto é só um: se inscrever no canal e ativar as notificações. Com isso você fica por dentro de vários vídeos de Naruto e de Boruto que eu lançarei aqui no canal. Te espero no próximo vídeo que está passando na tela. É só clicar e assistir.